Vamos abrir em Romanos 16. Ó, já está no livro, irmão. O Paulo do Espírito Santo está me incomodando aqui, ó. Está vendo? Ó, Romanos. Então, Romanos 16, versículos 1 e 2. Amém. Último capítulo, né? De Romanos, da carta aos Romanos. Diz assim: carta aos Romanos 16, versos 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja da Centreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, essa Febe aqui é uma irmã que provavelmente ela era uma diaconisa, né? Como fala até mesmo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Provavelmente ela era uma diaconisa. E essa irmã, como Paulo disse, ela estava servindo a igreja da Centreia. E depois ela foi para Roma, servir aos irmãos romanos. Mas o interessante aqui que Paulo deixa bem claro para nós, está no verso de número 2, quando ele disse para a igreja de Roma, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então, vocês assistam ela no que ela precisar, porque ela tem sido uma irmã protetora de muitos, inclusive de mim mesmo. Então, isso nós temos que ter no coração aqui. Qual que é a aplicação, né, para nós? Paulo disse para a igreja assistir ela em tudo que ela viesse a precisar da parte dos irmãos. Deles, tudo que ela precisasse deles, eles deveriam prover para ela, porque ela era uma pessoa realmente dedicada à obra, protetora de muitos irmãos, inclusive do apóstolo. Então, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia também, né? O nosso dinheiro que nós empregamos na obra de Deus deve ser com o fim de assistir às necessidades da obra, certo? Porque nós observamos em toda a Bíblia Sagrada que a obra de Deus, ela tem também a parte em que ela funciona a poder de finanças também. Não é verdade? Nós entendemos isso. Então é importante que nós ajudemos naquilo que nós pudermos para o bem-estar da obra de Deus. E quando nós fazemos isso pela fé e do coração, o que Deus faz? Exatamente. Deus abençoa. Há muitas promessas de Deus na Bíblia. Nós não fazemos para Deus nos abençoar em primeiro lugar. Nós fazemos porque é a palavra de Deus. Mas com certeza Deus também, Ele torna-se o provedor nosso. Deus abençoa. E a bênção de Deus, irmãos, é algo espiritual, que acontece espiritualmente. A pessoa, ela obedece a Deus e Deus abençoa a vida dela. Quando a pessoa está numa dificuldade, quando a pessoa está passando por um problema e ela pensa que não, Deus provê algo maravilhoso. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas dizendo: pastor, situação complicada que me aconteceu, que eu pensei que era o fim da linha naquela situação, e Deus fez algo maravilhoso. Na hora eu senti que era Deus, porque tinha saído totalmente do meu controle. Aí a pessoa, no final, costuma falar assim, né? Mas pastor, não que eu seja perfeito, mas eu tenho procurado ser fiel a Deus, porque eu creio nas promessas de Deus. Então a contribuição não pode ser algo forçado, nada a ver com isso, né? Tem que ser algo assim de coração, pela fé, porque o Deus que nós servimos, pela fé nós contribuímos, e pela fé Ele nos abençoa.
Não é verdade? Então isso nós fazemos por causa da obra de Deus, que é algo maravilhoso, né? Tanta coisa aqui na terra é mantida, não é verdade? Que às vezes nem tão necessária é. Tem coisa que nem tão necessária é e é mantida, quanto mais a obra de Deus, né? É um privilégio assistir, estar contribuindo, cooperando com a obra de Deus, não é? Então vamos lá, agradecendo a Deus. Pai, te agradecemos, meu Deus, por cada contribuinte, cada irmão que tem, meu Pai, se esforçado, se dedicado. A Deus, que o Senhor continue abençoando, meu Pai, a vida de cada um, para que não falte, meu Pai, o necessário, nem para a igreja, nem para ninguém. E nós continuemos, ó Pai, gozando, tendo prazer, essa alegria, meu Pai, naquilo que o Senhor tem nos concedido. Como diz a Tua palavra, o Senhor é o Deus da bênção, é o Deus da santa provisão. Por toda a santa provisão, meu Pai, na vida de cada um, de toda a igreja, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Se alguém tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no gasofilar. Se você não trouxe também, não tem problema, porque essa é a casa de Deus.